Angelina, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos começar, então, pela parte em que você conta um pouco para a gente sobre a empresa. No caso, que serão duas empresas, né? Sim. Você pode começar por onde você achar melhor, o início desse projeto, o início dela, como que funciona, Tá. quem que está à frente, de fato, do projeto, tudo que vai agregar para que a gente possa montar o planejamento e dar início nesse projeto. Bom, a gente é um grupo de sócios, né? São empresas familiares, Uhum, com dois sócios em comuns nas duas, né? Então, a gente decidiu fechar com a V4 porque eu já conheço um dos gestores da V4 e também tenho outras empresas minhas, da minha família, que estão fazendo o projeto com a V4. uhum, Nós temos uma rede de motéis, temos um em São Paulo e temos dois no interior de São Paulo. Os que nós vamos tratar aqui são esses dois que são no interior de São Paulo. Um na cidade de Bragança Paulista, que eu vou começar falando por ele, então. É o Greenwich Motel e Hotel. Então, ele é na verdade, quando a gente comprou, né, ele trabalhava praticamente só como um hotel, só que ele é feito de containers. Então, a gente acabou vendo que ele atraía também um grupo de hotel, de pessoas que às vezes iam trabalhar na região, por ser uma estadia mais em conta, né? As pessoas acabavam escolhendo ele. Então, a gente tomou algumas ações ali para trazer esse público e atender cada vez ele da melhor forma. Hoje em dia, 70% do nosso faturamento, ele vem desse público que é de hotel. Então, a gente foca também, quando a gente vai postar alguma coisa, enfim, fazer alguma ação, a gente foca mais nesse grupo porque é o que dá mais retorno para a gente. Mas também o público de motel, ele é 30% do nosso faturamento, então é uma coisa que a gente também não pode deixar de lado, né? Eu fiz alguns cursos, né? E as pessoas ficam falando, você tem que escolher um lado para ficar, né? E aí a gente ainda não escolheu nenhum lado, porque tirar atualmente esse 30% do nosso faturamento ainda é um risco, porque não é um faturamento ali que está estabilizado, entendeu? Então, nosso foco ainda é, atender esses dois públicos da melhor maneira. Os clientes já sabem que o estabelecimento funciona como motel, então as pessoas que vão lá já sabem disso. E a gente trabalha também com Booking, acho que só Booking atualmente, que é onde a gente recebe bastante reserva e a gente também, a maioria das nossas reservas são feitas diretamente com a gente. Então a gente conseguiu aí conquistar um público mais orgânico que inicialmente eles vêm pelo Booking e aí depois eles acabam fazendo a reserva diretamente com a gente porque é mais vantajoso. Até mesmo o pessoal de motel, quando a pessoa vai fazer alguma reserva mais especial, enfim, a pessoa acaba reservando com a gente uma diária, que alguns motéis não oferecem isso, né? Então a gente também tem essa opção, porque a pessoa consegue, por exemplo, a gente tem a opção de decorar a suíte, sabe? Com balões, enfim. E isso também é uma coisa que a gente consegue vender mais por conta disso. Porque a pessoa consegue reservar aquilo, fazer o pagamento antecipado. E também a gente tem a questão que funciona como motel também. Então, a gente tem períodos, a gente tem as pernoites. Então, nosso negócio, ele atende esses dois ramos. E o outro negócio, você quer falar alguma coisa? Pode seguir, depois eu falo. O outro negócio é só motel. Ele está localizado em Franco da Rocha, também interior de São Paulo. E mais ou menos os dois são a mesma distância da cidade de São Paulo, mais ou menos uns 50 minutos. E o público de lá praticamente nosso público é todo orgânico. A gente não investe em tráfego pago,
A gente não, assim, se teve, foi pouco, sabe? Não é o que trouxe público pra gente. A gente, como o estabelecimento já é bem antigo, e ele cresceu ali, quando a gente comprou, era já um motel, mas a gente investiu, então ele tá lá, não sei, acho que mais de 20 anos, só que teve reformas, a gente tem muito diferencial lá, porque o quê? A gente não tem concorrente naquela região. Então, praticamente tudo que a gente faz é novo para o público de lá, porque eles não estão acostumados. Por exemplo, a gente colocou recentemente uma suíte com piscina, né? E aqui em São Paulo não ia ser novidade, porque a maioria tem. E lá não tem nem concorrente. Então, a gente agora vai colocar um novo cardápio também, com comidas mais gourmetizadas, né? Então, a gente vai focar nisso também nas mídias, né? Porque a nossa cozinha, ela vende como se fosse um restaurante também. Então, a gente tem que focar além da hospedagem na cozinha também. E acho que é isso, um resumão dos dois negócios. Existe atualmente algum pacote, algo do tipo que você acha que é interessante, que é um diferencial e que seja realmente interessante para que a gente possa colocar nos próximos conteúdos, né, que a gente vai dar início nas redes sociais dos dois negócios? Uhum. Bom, eu não sei, a gente tem algumas promoções, por exemplo, no que é hotel, a gente faz, acho que se você fizer mais de 2 diárias, você ganha 10% de desconto. Não sei se é isso que você está se referindo. É, tipo isso também. A É, gente tem. Mas o motel, eu não vou falar só de Bragança agora, que é o que funciona como hotel, né? A gente tem mais essas promoções mais pontuais, assim, em relação a diárias. A gente tem essas promoções. Por exemplo, a gente tem bastante público de pessoas que vão trabalhar na região, às vezes professores, porque ela é uma cidade que tem faculdades, então professores que às vezes vêm dar um curso, uma aula específica, os seus pais vão com a gente, então a gente dá um desconto também de 10% para eles. Esses descontos eles não são acumulativos, então se a pessoa pegou o desconto de algumas diárias, ela não tem direito ao desconto de profissão, de professor. Mas a gente tem sim esses descontos. depois eu vou falar com você lá no grupo, eu vou listar algumas coisas que eu vou precisar, porque são coisas que vai me ajudar bastante na hora de eu montar o planejamento, na hora de eu criar o cronograma, que é a linha editorial que a gente fala, né? Que nessa linha editorial vai conter todos os conteúdos que a gente vai estar postando nas redes sociais dentro do mês. Então, eu vou listar lá no grupo depois, para quando você tiver com um tempinho disponível, você colocar lá para mim mais especificamente, para que quando eu for montar esse planejamento, esse cronograma, eu tenha um norte para onde ir, entendeu? E até mesmo para eu não falar coisa errada nas postagens, né? Tipo, realmente colocar. Eu acho que tem que fazer isso porque às vezes tem algumas coisas pontuais, por exemplo, uma coisa que tem uma data de início, uma data de fim, então a gente precisa fazer isso mesmo. Mas tem umas que já estão mais, já há bastante tempo, já. Os clientes às vezes vão porque já sabem que a gente tem essa promoção. Entendi. E aí, eu acho que eu vou listar para você e vai ficar melhor. Eu vi que você me enviou mais cedo a logo da empresa, né? Sim. O nosso designer, ele tinha que estar aqui na reunião, só que aqui começou a cair uma chuva tão forte do nada que ele não conseguiu chegar ainda na empresa. Mas depois eu vou passar todas as informações para ele necessárias e tudo mais, que é algo que eu queria saber sobre você, sobre a questão da logomarca, né? Se você gostaria de fazer algum tipo de alteração nela, se você gostaria de fazer uma do zero, o que você me diz em relação a essa parte? Ou você fala, não, Vitória, é algo que já está muito bem estruturado, que se a gente mudar agora, as pessoas vão sentir um baque. Então, só faz uma alteração em tal ponto. Eu acho que assim, por exemplo, o Red Rose já está muito tempo estruturado dessa maneira, né? E eu sei que se a gente for
falar em mexer em algo, os sócios majoritários vão falar que não. Eu sei. Mas do Green, eu acho que assim, se vocês tiverem alguma sugestão que vocês acham, olha, eu acho que talvez se a gente fizer isso aqui, vai ficar mais legal, a gente aceita sim, porque é uma nova, a gente comprou ela em 2022, então assim, ela tá tendo estabilidade maior agora na região só nesse ano, assim, então qualquer mudança é bem-vinda, tanto que a gente até pensou em fazer essa divisão de marcas, de hotel e motel também, mas ainda não rolou porque a gente teria que fazer uma divisão lá na estrutura do negócio mesmo. Então, por enquanto, a gente não fez isso. Só que se vocês tiverem uma opinião, vai ser bem aceita. A gente pode fazer uma avaliação, sim. Certo, eu vou passar essa informação para o designer, porque quando for na nossa reunião de planejamento, ele já vai ter pensado, né, em algumas ideias, quem sabe alguma alteração, enfim, ele vai vir com toda essa parte profissional da área dele, e aí ele vai apresentar para você, tá bom? Aí, caso você ache viável, a gente segue. Caso você... eu acho que assim, até mesmo do Red Rose, se vocês tiverem alguma, pode falar, porque a gente conversa, né? Pode ser que dê certo. Então, pode mandar sim. Certo. Eu vou falar com ele, então, que aí quando for na nossa reunião, ele apresenta. Tá. Falando sobre a questão dos conteúdos, Angelina, a gente tinha conversado, né, sobre a questão da divisão, porque são 2 projetos, né, distintos. Deixa eu só colocar aqui para eu ver exatamente a quantidade de conteúdos. Sim, o início a gente pensou em dividir meio a meio, né, o que tem, que eu acho que são 8 estáticos. Isso. Aí vão ficar 4 e 4 e 4 vídeos, aí são 2 e 2. Isso, isso mesmo, 8 estáticos e 4 vídeos. Então vai ficar na metade, né? Sim. Em relação a isso, eu queria, se vocês pudessem encaminhar um roteiro, porque a gente vai contratar um fotógrafo para ir nos 2 estabelecimentos. Então, eu vou passar para você as suítes, o tipo de suíte que tem. Aí, se vocês puderem elaborar um roteiro, para que eu possa entregar para esse fotógrafo, para ele fazer as fotos e os vídeos, seria legal. Não, pode deixar. Tem previsão já de quando ele vai lá? Ou ainda Então, não marcou? eu ainda não marquei. Não, né? Não. Como o nosso projeto aqui é o Social Boost, né, que é social media, junto com o tráfego, é algo, digamos assim, mais tranquilo. Não tem a parte da assessoria em si, então é algo que não vai levar tanto tempo e é algo que a gente pode agilizar. Porque aí no planejamento eu vou apresentar para você esse cronograma, onde vai ter esses roteiros, onde vai ter as ideias do que eu vou postar nas redes sociais. E aí você já envia para o fotógrafo, mas eu vou enviar assim, eu vou enviar em formato de Word, que aí vai ter todas as informações. Sim, e a gente pensou, porque assim, não tem muita mudança no motel. A gente tem lá os quartos do jeito que são, a gente não tem nenhuma reforma para esse momento. Então, é o que está lá, é o que é, né? Agora a gente vai começar a colocar os pratos gourmetizados, mas ainda não é para o mês que vem, é só para junho, provavelmente. Então, a gente vai fazer uma sessão de fotos e vídeos agora no começo de maio, e depois, quando a gente já tiver a instalação dos novos pratos, a gente quer focar nisso também, porque é uma coisa que dá retorno para a gente. E a gente vai chamar ele de novo para fazer a gravação de conteúdo em relação a isso. Mas não tem muito segredo, e também eu mesma posso. A gente quer fazer um conteúdo específico, o fotógrafo não tá, eu mesma posso fazer, não tem problema. Sim, às vezes com uma câmera boa, uma luz boa, não precisa ser uma câmera de última geração profissional que o cara cobra R$ 2.000. Tendo uma câmera boa e uma pessoa que vai guiar tudo lá certinho, já ajuda demais. E aí, mas eu vou enviar assim esse roteiro porque
é muito bom quando a gente tem disponível fotos e vídeos de qualidade, porque é outra coisa, ajuda demais na hora dessa criação de conteúdo, e que faz diferença. Quando o cliente ele entra no Instagram, é o momento que ele vai ser, que a gente vai ganhar ele. Então tem que ter imagens boas, conteúdos bons. Sim. Eu particularmente não gosto, por exemplo, de postar uma foto do quarto e colocar um monte de montagem junto, sabe? Um monte de escrita. Eu gosto de uma coisa mais clean. Então eu gosto de deixar o que a gente quer mostrar, por exemplo, a piscina, o teto solar, aquela coisa ali, e fazer o copy de uma maneira que chame a atenção, entendeu? É muito meu estilo também, e é até bom você me falar isso, porque vai me ajudar muito na hora de fazer esse planejamento. Eu vou apresentar para você também, eu posso até te enviar daqui a pouco, porque antes da nossa reunião, eu estava pesquisando algumas referências, né, de perfis para ver se faz sentido seguir essa referência, e eu vou até te mandar também, quando acabar a nossa reunião, no grupo. Que aí você fala, não, Vitória, eu gostei dessa referência, pode se inspirar nela na hora de fazer o planejamento, que é para realmente ficar algo que faça sentido para você. Sim. Que você vai olhar no perfil e vai falar, não, isso aqui faz sentido, parece que fui eu que postei, entendeu? Eu não sou muito fã também desses criativos que a imagem é cheia de informação, cheia de texto, porque acaba que perde o sentido, que é o que a gente quer mostrar para o cliente aquele espaço, o que o espaço tem disponível para ele, né? Então, que bom que você tem esse estilo, que eu gosto também. Então, vai ser muito bom. Sim. Tem mais algo que você acha necessário me falar? Que você gosta, que você não gosta? Quais são suas expectativas? O que você quer ver nesses conteúdos? Eu acho que a gente podia tentar. É que eu não tenho nenhuma ideia. Conteúdo que viraliza, tipo assim, por exemplo, algum conteúdo que eu mesma teria que gravar, não tenho problema, às vezes, de gravar áudio, também não tenho problema de fazer isso. Eu acho que é um conteúdo que ele traz retorno pra gente. Então, agora, nesse momento, eu não tenho nenhuma ideia de conteúdo sobre isso. Mas é uma coisa que eu gostaria de colocar. A gente vai fazer também um vídeo com um drone também, nessa suíte que a gente tem com piscina. A gente vai fazer esse vídeo mais diferente. Talvez a gente possa colocar um áudio nele. Enfim, esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. Eu acho bem legal aqueles vídeos que tem a voz em off, que vai passando as cenas, e aí tem a voz em off da pessoa no fundo, às vezes, sem precisar aparecer a pessoa, tem gente que não gosta muito, né? E são vídeos que é bem legal, não é enjoado de ver, e que tá bem alta também. Sim, com certeza. Acho que não tem mais nada. Eu vou lembrando das coisas, né? Eu vou falando. Sim, tudo que você vê também tá nas redes sociais e que você acha necessário, interessante, você pode me enviar também, que a gente está aqui para conversar, para ter esse diálogo, para que chegue o momento e a nossa comunicação esteja andando lado a lado, sabe? Sim. Agora, como que tá o seu tempo, Angelina, nesse exato momento? Não, eu tô de boa. Tá de boa? Porque o que acontece? A gente precisa fazer uma reunião também que se chama reunião de acesso, que é onde o gestor ele vai pegar os acessos do cliente para que a gente possa ter esses acessos e fazer todo o planejamento, né? Eu vou ter que ter acesso ao perfil das duas empresas para eu, por exemplo, ir soltando os conteúdos. Eu vou ter que ter acesso também do Instagram, porque lá no planejamento, eu vou apresentar para você uma ideia de biografia, ou seja, depois do planejamento, eu vou precisar ter o acesso dele para eu poder alterar essa biografia, que às vezes não, só é possível alterar dentro do próprio Instagram. Então, o Leandro, ele está aqui também justamente para ter esse momento com você, essa reunião de acesso. Se não tiver problema, poderia ser agora, até mesmo para a gente agilizar, sabe? Não ter que ficar fazendo várias reuniões. Eu acho que, assim, tem um acesso que eu não tenho. Então, na verdade, eu tenho, eu só não lembro a senha. E aí, se você puder me mandar daqui a pouco por WhatsApp, eu encaminho os acessos. Pode ser? Como que funciona essa parte, Leandro? Porque tem a questão lá do Meta, né? Tem a questão
das páginas que a gente precisa ter o acesso para enviar, né? Do Instagram, se ela já estiver conectado, já é ótimo, porque aí fica mais fácil da gente criar a DM. Mas também a gente vai precisar do Instagram. É mais. Vai precisar de mais alguma coisa, sem ser as duas páginas no Instagram? Eu creio que é só isso. É porque, em relação ao acesso do Meta, tem que estar em Uhum. chamada, né, para poder fazer esse acesso. A gente, é assim, é porque eu posso ir guiando para ela, né? Fica mais fácil. No grupo, Mas para Pode fazer ser também. o login, por exemplo, no Facebook, que tem que autorizar, não é? É isso que você tá falando? Isso. É, Eu já precisa de sei fazer permissão. isso. Sabe? Sei. Eu acho que eu sei. A gente tinha uma pessoa que fazia as mídias e eu fiz a autorização. uhum. Então, se você conseguir fazer, você faz pra gente e a gente vai conversando no grupo, Sim, eu acho que se não tiver problema. eu acho que você tem que solicitar, não é? Você me manda eles no grupo, os acessos. Tá. E aí, conforme for pedindo código, autorização, a gente vai conversando. Tá, Certinho? tá bom. No mais, era isso, Angelina. Eu vou agora dar início, né, ao nosso planejamento, vou pegar essas referências, vou estar enviando para você também, e vice-versa, e a gente vai conversando. Eu vou ver aqui na minha agenda para poder agendar com você a nossa reunião de planejamento, que é toda aquela parte que eu te falei, sabe? Sim. De linha editorial, de conteúdo, do que vai acontecer nos próximos dias, enfim. E aí a gente vai conversando. Tá. Tá bom? Tá bom. E tudo que eu for precisando aqui, eu te chamo também, você também pode me chamar, qualquer dúvida, eu tô aqui no grupo o tempo todo. Tá bom, tá bom. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer, qualquer coisa, estamos à disposição. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.